Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal do Cursinho Sinter. Eu sou a professora Cristiane, eu sou instrutora de Ciências da Natureza aqui no cursinho. E hoje estou aqui com você para fazermos a correção do processo seletivo de 2025 do Colégio Técnico de Limeira, mais conhecido como COTIL. Lembrando, esse processo seletivo ele foi realizado em 2024, para quem iniciou no COTIL em 2025, né? Então, vamos fazer juntos aqui a correção da parte de ciências da natureza. Como a minha parte é só de ciências da natureza, você vai perceber que a gente já vai iniciar direto na questão 25, que as questões anteriores são de outras disciplinas, e vai ter o conteúdo aqui também, então aqui provavelmente na descrição tem para você o conteúdo das outras disciplinas, se você quiser ver também, para você ver a prova completa, nós estamos distribuindo aqui para você, tá bom? Bom, vamos lá, questão 25. Vou fazer muito nas questões aqui do COTIL com você, algo que é uma dica maravilhosa, assim, uma dica de milhões de cursinho, tá? Só cursinho te dá essa dica. E ouso dizer que só cursinho Sinter, viu? Aqui no Sinter, ó, só cursinho dá essa dica boa. Temos já aqui uma imagem, um texto, e essa questão 25, ela está dividida em dois aqui no meu slide. As perguntas alternativas vêm depois, porque ela é bem grande. E é exatamente por ela ser grande que eu trago essa dica de cursinho de milhões. É o seguinte. Para ganhar tempo, vamos primeiro ver a pergunta. Vendo a pergunta, nós conseguimos ir de uma forma um pouco mais assertiva para ler o texto, buscando o que a gente precisa, tá? Vamos lá, então. A pergunta geralmente está ali bem pertinho das alternativas, né? E às vezes tem ponto de interrogação, às vezes tem dois pontos, como está aqui. E eu vou ler, então, esse último parágrafo antes dos dois pontos. Vamos lá. Considerando as informações do texto acima, assinale a alternativa que descreva a forma correta de prevenção dessa doença. Então, ele está falando, eu sei que ele está falando de alguma doença e ele quer saber qual é a forma correta de prevenção da doença, né? Ou assinalar a alternativa certa. Então, vamos lá para o texto agora, identificar qual é a doença que ele está falando para poder responder as alternativas. Bora lá. O raio-x foi publicado no X, antigo Twitter. X, né? Deve ser. Pelo médico Vitor Boring de Souza, residente pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, HCFMB, da Universidade Estadual Paulista, conhecida como Unesp. De acordo com o médico, o exame é de um paciente que apresentava tosse há 2 meses. O diagnóstico é de cisticercose disseminada. Opa, então essa é a doença. Cisticercose disseminada. A cisticercose é causada apenas por cistos da larva de Taenia solium nos tecidos. Então, tem cistos da larva, e no caso aí, se você olhar, está cheio de larvas nele, de Taenia solium, que ficam ali nos tecidos. Taenia, se você já lembrar, é um verme. Cisto é uma forma que protege o parasita com uma película ou cápsula capaz de reproduzir quando encontrar um ambiente adequado. Então, é tipo um ovinho, um cistinho, que fica ali esperando o ambiente certo, o ambiente ideal para a larva sair e seguir sua vida. Então, a cisticercose é quando ele é contaminado por estes cistos da tênia, tá? Então, vamos agora analisar as alternativas e ver qual é a correta. Então, ele quer saber a forma correta de prevenção da doença. E eu já sei que para ele pegar a doença, ele vai ter que ter ingerido os cistos. Onde que ele pode? Já vamos pensar como que ele vai se contaminar. Onde que ele pode ingerir esses cistos? Os cistos vai estar na água que ele vai beber ou em alimentos que tenham ali
contaminação com esse cisto, tá? Alimentos, principalmente, que vivem na terra ali, de repente foi adubado com as fezes de algum animal, porque fezes de boi vira adubo, né? E ali foi contaminado. Passou algum animal que estava contaminado com a telha, liberou ali, o cisto ficou ali aguardando o momento ideal. Então, baseado nisso, vamos ver aqui o que as alternativas me trazem. A A diz o seguinte: consumo de água potável, ok, água tratada, fervida ou clorada. Aí ele vai ter matado esses cistos, certo? E higienização de frutas, legumes e verduras com solução de água sanitária, ok? Ou hipoclorito por cerca de 15 minutos. Essa está promissora. Parece ser a certa, mas vamos ver as tantas. B. Consumo de carne de porco não contaminada e bem cozida. No caso do cisto, não está relacionado com a carne, está relacionado com ingerir os ovos, o cisto, né? Que vai aguardar o momento ideal. Então, carne eu já excluo, não é a letra B. A C diz consumo de água potável, fervida ou clorada. Opa, tá igual a C. Tá igual a A. E higienização de frutas, legumes e verduras com solução de vinagre ou ácido acético. Aqui tá diferente da A. O correto é água sanitária ou hipoclorito. Vinagre, muita gente, tem gente que usa ainda, mas não é eficiente. Então, não tem como ser a letra C. E a letra D diz o seguinte: consumo de carne de boi, de novo, carne, não está relacionado com carne, o caso da cisticercose. Então, a alternativa correta da questão 25 é a letra A. Bora para a próxima questão, questão de número 26, e novamente vamos ver o que ela está pedindo. E daí a gente lê o texto de forma mais assertiva. Bora lá. Aqui no finalzinho, vamos ler primeiro essa parte, então, que é onde vai falar o que ele está me pedindo. Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o texto, sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta a melhor sequência de eventos que explique a ação hormonal. Então, tem alguma ação hormonal que vai ser falada nesse texto e eu preciso assinalar a alternativa que mostra melhor a sequência de eventos. Vamos lá, vamos ver o texto agora de forma mais assertiva. O hormônio do crescimento, também chamado de somatotrofina, é produzido na adenohipófise. Então, tem um hormônio, né, que ele está falando, e ele é produzido na adenohipófise. Vou grifar algumas informações que me parecerem importantes, tá? No entanto, como todo hormônio, regula a atividade celular em outras partes do corpo. Um dos efeitos desse hormônio é o crescimento e multiplicação celular, pela intensificação da captação de aminoácidos na célula e aceleração de síntese proteica. Então, aqui está falando o que está acontecendo. Ele é criado ali, a gente precisa entender a melhor sequência de eventos. Então, já vamos tentar entender esses eventos no texto. Ele é criado pela adenohipófise, que é uma glândula, então, que produz esse hormônio. E daí, ele vai regular a atividade de outra parte do corpo, né? Então, ele precisa ir para o organismo. Indo para o organismo, o que ele vai fazer? Ele ajuda no crescimento e multiplicação das células, a partir do quê? Intensificando a captação de aminoácidos. E ele também é responsável por acelerar a síntese proteica. Aqui, traduzindo a palavra síntese. A palavra síntese é a mesma coisa que eu dizer que ela é a produção proteica. Proteica, proteína. Em adultos, o hormônio ajuda a manter a massa dos músculos e ossos e promove a cicatrização de lesões e reparo tecidual. Agora vamos para alternativas, ver aí qual se enquadra.
A letra A diz o seguinte: hormônio produzido pela glândula endócrina. Opa! E se eu olhar aqui B, C e D, ele também começa hormônio produzido pela glândula. Só que duas dizem endócrina e duas dizem exócrina. Glândula exócrina são aquelas que são liberadas para a parte externa do corpo. E endócrinas são liberadas para serem utilizadas dentro do corpo. Então, se a gente avaliar aqui, a gente viu que vai regular a atividade de outras partes do corpo. Então, eu já sei que não tem como ser exócrina. Então, B já sai do meu radar. E D já sai do meu radar. Porque o hormônio é produzido para ser utilizado dentro do corpo. Então, a adenohipófise é uma glândula endócrina. Certo? Vamos lá ler a A, então. Então, ela é uma endócrina localizada no encéfalo. Correto. Depois que ele é produzido, né, o hormônio é produzido, aqui diz que ele é liberado na corrente sanguínea. Sim, porque ele precisa chegar no restante do corpo. E, ao atingir as células, estimula a síntese de proteína. É o que fala ali. Também fala isso ali. Pelos ribossomos. Além da mitose, que promove o aumento do número das células. Mitose é a divisão celular, né? Vai começar a ter mais células. E ali ele fala crescimento, no texto ele fala crescimento e multiplicação celular. Então, a letra A tá certa. Tá seguindo a ordem, a melhor sequência de eventos. Mas vamos dar uma olhadinha na C. Hormônio produzido pela glândula endócrina, localizada no pescoço. Não, não é o pescoço. E se eu continuar vendo, ele fala transportado pelo sistema endócrino, também não, tá faltando sangue ali, né? E ao atingir as células, promove aumento da atividade mitocondrial. Além de meiose não é produção de gametas e não produção de células, né? Novas células. Então, também não se enquadra. Então, a alternativa correta da questão 26 é a letra A, de amor. Onde está a pergunta? E dessa vez nós temos até um ponto de interrogação aqui, ó. Então, essa última frase aqui é a pergunta, vamos ler ela. Qual das práticas listadas abaixo deve ser aplicada para aumentar o número de polinizadores? Então, ele quer saber o que eu faço para aumentar o número de polinizadores. Na real, a gente poderia nem ler o texto, poderia ir direto para as alternativas e ver se responde. Mas vamos ver se o texto dá alguma dica para gente? Vamos lá. Para diminuir a ameaça de extinção de parte dos principais polinizadores, algumas ações são extremamente necessárias. Além disso, é essencial reconhecer que a polinização é crucial, tanto para a manutenção da flora natural quanto para a agricultura. Sem polinizadores, muitas plantas, incluindo culturas agrícolas importantes, não poderiam se reproduzir, o que afetaria a produção de alimentos e a biodiversidade. Portanto, proteger os polinizadores é essencial para a saúde dos ecossistemas e para a segurança alimentar. Bom, aqui ele só está falando da importância de proteger eles. Então, poderia realmente ter ido para as alternativas. Eu só quis mostrar essa opção para você, tá? Então, uma dica é, vai para as alternativas, se souber responder, senão você volta no texto e vem dar uma olhada se ele dá alguma dica. Também é uma forma assertiva, tá? Vamos ver as alternativas, então. A letra A diz o seguinte: fragmentar habitats naturais. Então, fragmentar é fazer vários pacotinhos de habitats naturais, alternando com uma agricultura intensiva. Se eu quero aumentar o número de polinizadores, uma agricultura intensiva e fragmentação de habitats, né, cortar os habitats em pedacinhos, não vai resolver. Então, letra A não está certo. B.
Introduzir espécies exóticas para suprir a demanda por polinização. Bom, introduzir espécies exóticas na natureza pode causar um desequilíbrio, porque não é uma espécie que é comum dali. Espécies exóticas são espécies que vêm de outro país, espécies diferentes que não são comuns daquela localização. Então, isso causaria problema também, não aumentaria, causaria mais problema para os polinizadores. Então, também não é. C. Plantar grandes extensões de uma única cultura para aumentar a demanda alimentar para o polinizador. Plantar só um tipo de planta, tipo só alface. Também não é a solução. O ideal é mesclar, né, para você ter os polinizadores. Então, C também não é. D. Promover o aumento de paisagens heterogêneas. Heterogêneas são paisagens diversificadas, paisagens diferentes. Sim, isso aqui vai ajudar para ter todos os polinizadores. Até porque, quando a gente fala de polinizador, você tem que ter uma mistura, porque eu não estou falando só de um, né? São vários. E cada polinizador tem uma planta específica que ele vai. Então, eu preciso de uma diversidade de paisagens para atingir todos os polinizadores ali. Então, letra D de dado é a alternativa correta da questão 27. A próxima questão é a questão 28. Essa tem aí um gráfico, né? Vamos buscar o que está perguntando para analisarmos de uma forma mais assertiva as informações que nós temos aqui. Então, vou direto para essa parte que eu coloquei a seta. Acompanhe a leitura comigo. Após a análise do gráfico ao lado, podemos indicar que o ponto de ganho de massa ocorre quando? Então, ele quer saber quando ocorre o ponto de ganho de biomassa. Temos o gráfico aqui, ele quer que analise, então eu nem vou olhar a imagem. Eu nem vou olhar o texto em cima. Vou direto para o gráfico e vamos ver as alternativas, se a gente consegue responder sem olhar lá em cima, tá? No gráfico tem a intensidade luminosa pela quantidade de CO2 consumida na fotossíntese, o quanto que é consumido de CO2. E aí tem a taxa de respiração da planta e a taxa de fotossíntese. Ah, sim. De um lado é a quantidade de CO2 consumida na fotossíntese e do outro é o quanto de CO2 foi produzido na respiração, o quanto ele liberou de CO2 para o quanto ele absorveu de CO2 na fotossíntese, tá? Então, a taxa de fotossíntese está aqui em cima e a taxa de respiração está um pouco mais abaixo. Então, aqui ele está querendo analisar porque as plantas, elas fazem a fotossíntese, que é pegar o gás carbônico e liberar oxigênio, ao mesmo tempo que elas respiram, que é pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, aqui a análise é baseada em o quão efetiva está sendo essa fotossíntese. Ela está sendo só para a respiração dela ou ainda está sobrando o gás carbônico? Inclusive, isso está relacionado com o ponto de ganho de biomassa, tá? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte. A curva de fotossíntese está acima da curva de respiração. Certo, fotossíntese está acima. Isso significa que a planta está produzindo mais energia do que está consumindo. Sim, ela está produzindo mais CO2 do que o quanto ela está consumindo. A respiração está aqui embaixo. Então, a A está correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras? Letra B. A curva de respiração está acima da curva de fotossíntese. Opa, não. Quem está acima é a de fotossíntese. Então, já tiro a B da minha vista. C diz o seguinte. As duas curvas se cruzam. Nesse ponto, a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. O que é produzido em fotossíntese é consumido na respiração. Ela está falando corretamente. Se você olhar, elas se cruzam aqui, e aqui quer dizer que o quanto é produzido é consumido. Porém, esse ponto aqui não é o ponto de ganho de biomassa. Este ponto aqui é chamado de ponto de compensação.
Aqui é onde está compensando um com o outro. Ponto de biomassa é o ponto de cima. Então, não tem como ser AC, porque ele quer saber sobre o ponto de ganho de biomassa, não o ponto de compensação. E D, no ponto de compensação de luz de novo. Ele quer saber do ponto de biomassa, ele não quer saber do ponto de compensação, mas vamos ler. A planta acumula uma quantidade significativa de biomassa. Não. É no ponto de ganho de biomassa que vai acumular biomassa, não na compensação. A compensação está ali tete a tete. Então, também não é a D. Logo, a alternativa correta da questão 28 é a letra A, de amor. Bora para a próxima, agora a questão 29. Essa tem bastante informação. E bora lá, tem até um mapa aí, né? Bora achar a pergunta. E nem eu já te disse, para a gente ir bem mais assertivo, buscar as informações que nós precisamos aí no texto. Tem um texto bem grande, então bora primeiro para a pergunta. E a pergunta aqui, ó, é o seguinte. Desta forma, a velocidade do último colocado foi... Opa, então ele quer que eu calcule a velocidade do último colocado. Para isso, eu já vou, inclusive, lembrar da fórmula de velocidade. Velocidade média é igual a ΔS, que é a variação da distância, o quanto ele andou, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Então, vamos agora, se ele quer saber a velocidade, ele vai ter que me falar o ΔS e o ΔT. Então, agora nós vamos ler o texto buscando essas informações. Bora lá. E muito importante, já anotar as informações, e ele quer saber velocidade média, certo? É o que ele quer saber. Vou anotar aqui, não sei, é o que ele quer saber, então vou pôr um ponto de interrogação. E é muito importante pensar nas unidades de medida. Qual unidade de medida que ele quer saber essa velocidade média? Se eu olhar na alternativa, todas têm metros por segundo. Então, eu já anoto aqui, metros por segundo. Depois eu vou listando o que ele foi me passando e vou anotando, tá? Vamos lá. No dia 10 de agosto de 2024, às 21 horas, horário local, partindo do Hotel de Ville, ocorreu a Maratona Olímpica de Paris, e contemplou um circuito de aproximadamente 42 quilômetros. Opa, já tem informações importantes aqui. Aqui, 21 horas, ele falou a informação do horário de partida. Vou grifar, caso eu precise dessa informação. Mas olha aqui, que contemplou um circuito de aproximadamente 42 quilômetros. 42 quilômetros, o que ele está me dando aqui? A distância. Então, essa maratona olímpica, a pessoa corre por 42 quilômetros. Então, já vou anotar aqui que a minha variação da distância, o total que a pessoa vai caminhar, é 42. 42 o quê? Quilômetros. Não se esqueça da unidade de medida. Vamos continuar a leitura. Atravessando 9 cidades francesas e retornando ao Palácio de Versalhes, em Paris. Este percurso de participação em massa foi o mesmo da Maratona Olímpica, que homenageou esse percurso de participação em massa, foi o mesmo da Maratona Olímpica, que homenageou um momento chave da história da França e da Revolução Francesa. A Marcha das Mulheres em Versalhes, em 5 de outubro de 1789. Esta marcha foi um evento revolucionário na história contemporânea da França, em que milhares de mulheres marcharam ao palácio do rei Luís XVI em Versalhes, forçando-o, bem como a família, a retornar a Paris, onde as pessoas enfrentavam a fome. Luís XVI nunca mais deixou Paris e assinou a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, o que ele se recusara a fazer anteriormente. Então, até aqui ele ainda não me deu nenhuma informação, só foi contando história. Vamos continuar. Esse evento contou com mais de 20 mil participantes, dentre eles maratonistas profissionais, atletas olímpicos e esportistas amadores. Dentre os atletas olímpicos, o vencedor
atravessou a linha de chegada após 2 horas de corrida no percurso. Então, aqui, ó, 2 horas foi o tempo, mas foi o tempo de quem? Do vencedor. Ele quer saber do último colocado. Vamos lá. E o último a chegar cruzou a linha aproximadamente 32 minutos após o primeiro colocado. Então, se o primeiro colocado chegou em 2 horas, mais 32 minutos foi quando chegou o último colocado. Então, ele chegou em 2 horas e 32 minutos. Isso é o quê? O meu delta T. 2 horas e 32 minutos. Vamos lá. Analisando as informações que a gente tem para o cálculo agora. Ele quer o cálculo em metros por segundo. Existe uma outra unidade de medida para velocidade, que é quilômetros por hora. Se eu olhar as informações, eu tenho quilômetros, eu tenho horas. Mas esse raio desses 32 minutos está atrapalhando. Vamos transformar primeiro esses 32 minutos em horas. Para ver o total de horas aí, o valor total de horas. Importante lembrar que quando a gente fala de cálculo matemático, existem vários caminhos aqui a partir do momento do cálculo matemático. Eu vou te mostrar um. Mas, de repente, você queria transformar já tudo para minutos e segundos e fazer, também pode ser, tá? Eu vou te mostrar uma forma. Existem várias, qual que é importante? Que a que você fizer vai chegar no resultado certo, tá? Então, vamos lá. Para transformar 32 minutos em horas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar os 32 minutos e eu vou dividir por 60 minutos, que é o valor total de uma hora. Quando eu fizer essa divisão, vai dar um valor de 0,53 horas. Perdão. 0,53 horas. Agora sim, qual vai ser o valor do delta T? 2,53, agora eu inseri os 32 minutos, horas. Beleza? Transformei os 32 minutos em horas, juntei com aquelas 2 horas que eu já tinha. 2,53 horas foi o tempo que o último colocado levou. Agora, eu posso já colocar essas informações na fórmula e fazer o cálculo. Vou descobrir primeiro em quilômetros por hora e aí a gente transforma para metros por segundo. Vou colocar minha fórmula com os valores aqui em azul. Velocidade média, o que a gente quer descobrir, vai ser igual ao quê? Delta T, que é 42 quilômetros. Então, 42 aqui. Delta S, perdão. Dividido por delta T, que vai dar o 2,53 horas. Fazendo 42 dividido por 2,53, eu vou ter um total de 16,6. 16,6 o quê? Quilômetros por hora. Por isso que se eu olhar esse valor e olhar as alternativas, não está batendo, porque está em quilômetros por hora. Agora, eu preciso transformar quilômetros por hora para metros por segundo, que é o valor que o exercício está me pedindo. Essa transformação de unidade de medida de velocidade, ela vai envolver um valor chamado 3,6. Nesse caso, que eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor por 3,6. Se fosse o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, nós iríamos multiplicar. Mas aqui, então, nós vamos pegar 16,6 e dividir por 3,6. 16,6 dividido por 3,6 vai dar um total de 4,6 metros por segundo. Logo, a alternativa correta da questão 29 é a letra D de dado. Bora para a próxima, deixa eu já mudar minha cor aqui. Questão de número 30. Vamos lá ver no texto, no texto ainda não, vamos buscar o que ele está me perguntando, para eu analisar de forma mais assertiva, porque, de novo, temos um texto bem grande aí. Então, vamos lá. Na questão de número 30, aqui está a minha pergunta dizendo o seguinte:
Selecione a alternativa que relaciona corretamente as unidades de medida com a respectiva grandeza. Então, tem que estar relacionado corretamente. E, se eu olhar para as alternativas, ela tem A, B, C, e se eu olhar para essa tabela, eu tenho A, B, C. Então, aqui nessa tabela eu tenho as unidades de medida. E nas alternativas eu tenho a grandeza. E eu vou ter que relacionar isso. Então, concorda comigo que eu nem preciso olhar esse texto? A menos que eu ainda esteja na dúvida e queira ver se tem alguma dica. Mas eu não preciso olhar o texto. Eu posso olhar diretamente aqui. E vamos observar essa tabela olhando primeiro características básicas. Às vezes, por exemplo, essas que estão relacionadas com eletricidade, volts, quilowatts, ampere, watts, talvez você fique na dúvida. Mas vamos para aquelas que a gente mais conhece. Vamos lá. Vou começar aqui até com a letra G. 200 graus Celsius. Qual é a grandeza de graus Celsius? Posso até dar uma espiadinha aqui em G nas alternativas, na última, que ele fala frequência, temperatura, temperatura e temperatura. Então, aqui G, ele está tratando de temperatura. Graus Celsius é uma temperatura. Então, com isso, olhando para as alternativas, eu já consigo começar a excluir, ó. Frequência não é. Não é a letra A, então. Mas eu tenho temperatura em A, eu tenho temperatura em C, em B e em D. Mas eu tenho temperatura em B, C e D, então ainda tem outras alternativas aqui. Vamos para outras que a gente conhece. Aqui em F, a gente tem quilos. E quilos, cuidado para não confundir, é unidade de medida de massa. Vamos dar uma olhada agora nas alternativas. A letra A eu já excluí. A letra B diz que F é massa, perfeito. A letra C diz que F é massa, perfeito. E D diz que F é peso. Peso não é só massa, é massa com gravidade. Então, não tem como ser. Já tirei da minha frente a alternativa D. Falta B e C. Se eu olhar aqui mais alguma que eu conheço, eu posso olhar para litros. E litros é unidade de medida de quê? De volume. Vamos ver a letra C nas alternativas? Vamos lá. A letra B diz que a C é largura. Está errado. E a letra C diz que C é volume. Está correto. Então, olha só, eu tirei A, tirei B, tirei D, me sobrou a letra C. Só de olhar, sem saber todas, eu já consegui, por exclusão, achar a alternativa correta. Mas calma, se você está se perguntando a informação de cada um, vou te passar aqui, ó. A, volts, é de grandeza de tensão, que inclusive está aqui no C, né? O quilowatts vai ser o consumo de energia que a gente tem. Os amperes, da letra D, a intensidade da corrente elétrica. E os watts, da letra E, é a potência que eu tenho ali relacionada à eletricidade. Com isso, finalizamos a questão 30 e a alternativa correta é a letra C, de casa. Questão de número 31. Aqui, já dá para perceber que ele quer um cálculo. Ele diz o seguinte: a densidade de uma substância de volume igual a 500 ml e massa 4 kg é... Bom, ele quer saber o valor de densidade. Vamos relembrar a fórmula de densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume da substância. Essa é a fórmula de densidade. E vamos anotar as informações que nós temos. Densidade eu tenho? Não, é o que ele quer saber, então vou pôr densidade igual a alguma coisa. Massa, eu tenho? Tenho. A massa vai ser 4 quilos. E o volume? Volume igual a 500 ml.
E aí, muito provavelmente, você já está querendo colocar ali massa 4 dividido por 500 ml e eu vou ter um valor em quilos por ml, mas não vai bater com esse D. Não vai dar 8. Então, algo eu preciso fazer. O que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos nos basear na unidade de medida padrão. Qual que é a unidade de medida padrão da densidade? Temos duas. Gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. Se nós olharmos aqui nas unidades de medida das alternativas, eu tenho gramas por centímetro cúbico, não tenho gramas por ml. Então, eu vou utilizar esse daqui. Para utilizar ele, eu vou ter que transformar quilos para gramas e ml para centímetros cúbicos. Vamos lá. Transformando quilos em gramas. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, eu vou pegar 4 e multiplicar por 1.000. Vai dar 4.000 gramas. E ml, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, aqui o valor vai ficar o mesmo. Poderia chegar na mesma conclusão. Poderia ser em ml ou centímetro cúbico que eu vou chegar ali. Mas eu vou transformar só para eu não me confundir. Porque o que eu vou descobrir é em grama por centímetro cúbico. Não tem grama e ml ali nas opções das alternativas. Então, se 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, 500 ml vai ser igual a quantos centímetros cúbicos? 500 também. Agora sim eu tenho as informações. Vou colocar na forma. Densidade, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a massa em gramas, que é 4.000, dividido pelo volume em centímetros cúbicos, que é 500. Já corto 2 zeros aqui e eu vou ter 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, eu vou chegar no resultado de 8. 8 o quê? Gramas por centímetros cúbicos. Logo, questão 31. Alternativa correta, letra A, de amor. Última questão de ciências da natureza. Não é a última questão dessa prova, depois vem ciências humanas, que vai ser outro vídeo para você conferir com outro professor de humanas, né? Mas a última questão de ciências da natureza, uma questão de química, vamos ler o que ela fez. Nas reações químicas apresentadas abaixo, assinale a que? Então, ele quer uma que esteja balanceada, que tenha 2 reagentes e que tenha só um produto. Nomes aqui importantes de reações químicas que eu preciso saber. Quem é reagente, quem é produto? Na reação química, eu sempre vou ter uma setinha e vou ter substâncias antes da seta, substâncias iniciais. Essas substâncias iniciais vão sofrer a reação e aí vai ter as substâncias finais, que é o resultado da reação. O reagente são as substâncias iniciais. Então, as substâncias iniciais são aqui os reagentes. Então, nos reagentes, eu vou ter que ter 2 substâncias. Como que eu vou saber se tem 2 substâncias? Eu vou ter a substância 1 mais, então, eu vou ter que ter esse sinal de mais a substância 2. Agora, no produto, só pode ter 1. E o produto é o resultado, as substâncias finais. Produto. Então, aqui no produto, eu não posso ter mais, é só uma informação. Beleza. Partindo disso, já vamos olhar as alternativas e ver se a gente consegue excluir alguma, tá? Aqui tem um sinal de mais antes e não tem nenhum depois, tá ok. A B tem um sinal de mais antes e não tem nenhum depois, tá certo também. E a C tem um sinal de mais antes, não tem nenhum depois, também tá certo. A D tem um elemento antes e um sinal de mais depois. Opa, essa aqui eu já descarto. Não está dentro desse padrão. O que me restou ver agora? Balanceamento dessas equações que sobraram, de A, B e C, para ver qual que se enquadra. Então, vamos analisar A. Se eu começar já vendo A, eu vou dar um zoom aqui agora para a gente analisar juntos. Eu vou ver que eu tenho um carbono aqui
e o número 2 está antes dele, multiplicando. Então, eu vou ter 2 carbonos. Como eu não tenho nenhum número em seguida, quer dizer que eu tenho 2 vezes 1 carbono. Vai ficar 2 carbonos. Aqui, antes da seta, a gente não tem mais carbonos. Então, para ela estar balanceada, quantos carbonos ela tem que ter depois da seta? 2. Vamos achar o carbono aqui depois da seta. Tá aqui ele. Aqui vem uma coisa, uma pegadinha. Tá vendo que tem um 2 aqui do lado? Tem, né? Mas não se engane. Esse 2 não é sobre o carbono. O 2 é relacionado ao hidrogênio. Se tivesse alguma informação de carbono, estaria aqui, bem na frente dele, igual tá com hidrogênio. Não tem, né? Então quer dizer que eu tenho 1 carbono. Eu tenho algum número antes dessa substância? Também não. Então, antes eu tô com 2 carbonos e depois eu tô com 1. Isso tá balanceado? Já percebo que não. Então, já sei que não tem como ser a letra A. Agora, vamos analisar a mesma situação na letra B de bola. A letra B de bola, se eu pegar primeiro esse carbono aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? Não tem o número embaixo, aqui é um S de sólido, e não tem o número antes, então eu tenho 1 carbono. E se eu olhar depois da seta, o carbono está aqui, eu não tenho um número depois, então é 1, mas eu tenho um número antes que multiplica esse 1. 2 vezes 1, 2. Então, nos reagentes eu tenho 1 carbono e no produto eu tenho 2. Está balanceado? Não está. Teria que ter 2 e 2. Então, também não dá para ser a letra B. Logo, me sobra a letra C, mas vamos conferir ela. Na letra C, primeiro vem do nitrogênio. Nos reagentes eu tenho nitrogênio, acompanhado do número 2, então são 2 nitrogênios. Eu não tenho nada antes, então são realmente só 2 nitrogênios. Quando eu olho os nitrogênios no produto, eu tenho nitrogênio aqui, sem número na frente, então é 1, mas eu tenho um número na frente da substância. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, nitrogênio eu tenho 2 e 2, tá correto. Vamos ver hidrogênio. Deixa eu apagar aqui no mais, para não te confundir. No hidrogênio, vamos lá, vou até mudar minha cor, hein? Eu tenho o número 2 aqui na frente, significando que são 2, mas eu tenho 3 na frente da substância. Então, vai ser 3 vezes 2, eu vou ter um total de 6 hidrogênios. Então, preciso ver se tem 6 hidrogênios aqui também. O hidrogênio está aqui. Ele também está acompanhado de um 3 aqui na frente, no caso, em vez de 2 é 3. E na frente da substância tem o número 2. Então, vai ser 2 vezes 3, vai dar 6. Sim, mesma quantidade de nitrogênio, mesma quantidade de hidrogênio. A alternativa correta, então, da questão 32 é a alternativa C, de casa. Eu espero que essa resolução de ciências tenha ajudado você, ajudado seus estudos. E se ajudou, e se foi bom para você, já curte esse vídeo aqui, deixa o seu like, tá? Segue nosso canal, se você ainda não segue, segue e ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo de muito valor para você sobre os vestibulins. E se tiver algum amigo no mesmo momento de vocês, estudando para o Cotinho, encaminha esse vídeo para ele também, para vocês arrasarem nos vestibulinhos. Eu desejo para você um bom estudo e te vejo numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.